A gente sente que o futebol brasileiro, mais uma vez, vai morrer na praia. Eu acho que ele errou. Eu acho que o Romário já tá cansadão, né? Tem outros jogadores melhores que ele. Tem que ser colocado. Eu acho que o Filipão errou mais uma vez. Teve uma época em que a Copa do Mundo parecia um feriado nacional. As ruas ficavam verde e amarelas, as escolas paravam, as famílias se reuniam em frente à televisão. Os bairros disputavam quem fazia a decoração mais bonita. Durante o mês inteiro, parecia que existia apenas um assunto no Brasil: a seleção brasileira. Mas em algum momento, algo mudou. Talvez tenha sido o 7-1, talvez tenham sido as eliminações seguidas, talvez seja apenas a forma como o futebol mudou. Mas a gente sente que aquela paixão pela seleção já não é a mesma. Hoje é comum ouvir que a geração atual é fraca, que falta líderes, que faltam craques, que os jogadores de antigamente eram melhores. E para ser justo, muitas dessas críticas nascem de frustrações reais. Só que, enquanto pesquisava sobre esse tema, encontrei uma coisa curiosa. Essa sensação de que a geração atual não é boa o suficiente parece muito moderna, mas não é. Na verdade, ela é antiga, muito antiga. Décadas antes das redes sociais, décadas antes do 7-1, décadas antes do Neymar. O Brasil já fazia exatamente a mesma coisa. Criticava seus craques, desconfiava de suas seleções e muitas vezes só descobria que estava diante de uma geração histórica depois que a Copa acabava. Então hoje vamos voltar no tempo. Não para descobrir como nasceram os heróis da seleção brasileira, mas para descobrir como eles eram vistos antes de virarem heróis. Porque, pelo que eu entendi, o futebol brasileiro tem uma tradição curiosa, a de duvidar dos seus campeões antes deles se tornarem campeões. Hoje é fácil olhar o Ronaldinho Gaúcho e enxergar uma lenda, mas antes de 2002 ele era uma aposta. Um talento enorme, mas uma aposta. Muitos comentaristas questionavam sua maturidade, seu comprometimento, sua disciplina. Era comum ouvir que o Ronaldinho gostava mais de diversão do que da responsabilidade. Que tinha habilidade de sobra, mas foco de menos. A dúvida não era sobre o seu talento, era sobre sua cabeça. Será que ele teria maturidade para a Copa do Mundo? Então veio a Inglaterra. Aquele gol histórico, aquele jogo histórico, e o jogador considerado irresponsável começou sua transformação em lenda. Rivaldo talvez seja um dos casos mais injustos da história da seleção, porque ele nunca foi unanimidade, era frequentemente chamado de individualista, egoísta. Enquanto Ronaldo e Ronaldinho conquistavam manchetes, Rivaldo muitas vezes carregava o peso das críticas. Mas quando a Copa de 2002 começou, ele simplesmente decidiu participar de praticamente tudo. Fez gols, criou jogadas, decidiu partidas e foi um dos principais responsáveis pelo pentacampeonato. O jogador que muitos viam como problema virou peça fundamental da solução. Ronaldo, o craque que estava acabado. Talvez a história mais impressionante de todas. Após as gravíssimas lesões no joelho, muita gente acreditava que Ronaldo jamais voltaria ao alto nível. Não era apenas opinião de torcedor. Jornalistas, especialistas, comentaristas, todos tinham dúvidas. Será que ele ainda conseguiria correr? Será que ele conseguiria finalizar? Será que ainda seria o fenômeno? A Copa de 2002 respondeu: 8 gols, artilharia e 2 gols na final. O homem que estava acabado terminou o torneio como o melhor atacante do planeta. Romário, o problema de vestiário. Romário era um fenômeno, mas também era Romário. Brigava com técnicos, brigava com dirigentes, brigava com jornalistas, brigava com quem aparecesse pela frente. Muitos o enxergavam como um risco para o grupo, um jogador difícil de controlar. Só que havia um problema para os seus críticos: Romário fazia gols, muitos gols. Quando a seleção precisou dele para garantir a vaga da Copa de 94, ele correspondeu. Quando a Copa começou, respondeu novamente. E o jogador apontado como problema virou o principal rosto do tetracampeonato. Pelé, jovem demais,
cobrado demais. Quando falamos em Pelé, hoje parece que estamos falando de uma unanimidade, mas não era assim. Em 1958, era considerado jovem demais, um garoto de apenas 17 anos. Muitos questionam se tinha maturidade para disputar uma Copa. Em alguns momentos, diziam que recebia atenção excessiva. Em outros, que a seleção dependia demais dele. Após a fracassada Copa de 1966, surgiram questionamentos pesados sobre o modelo de jogo construído ao seu redor. Até Pelé, o maior jogador da história, o rei do futebol, passou parte da carreira convivendo com críticas, porque existia uma regra não escrita no futebol brasileiro: quanto maior o craque, maior a cobrança. Depois de olhar todas essas histórias, talvez a pergunta mais interessante não seja sobre Pelé, não seja sobre Garrincha, não seja sobre Ronaldo. Talvez a pergunta seja sobre nós. Porque toda geração parece acreditar que os craques do passado eram maiores, que os jogadores antigos tinham mais personalidade, mais talento, mais raça, enquanto os atuais nunca parecem suficientes. E então, chegamos à seleção brasileira de 2026, uma geração frequentemente chamada de fraca, sem identidade, sem liderança, sem jogadores capazes de decidir uma Copa do Mundo. Uma geração que vive à sombra dos gigantes do passado. Uma geração que escuta críticas praticamente todos os dias. E talvez seja justamente por isso que se pareça tanto com várias outras gerações da nossa história. Porque Ronaldinho foi criticado, Rivaldo foi criticado, Ronaldo foi criticado, Pelé foi criticado. E mesmo assim, acabaram escrevendo os seus nomes na história. Isso significa que a seleção de 2026 será campeã? Claro que não. Ninguém sabe. O futebol não funciona assim. Mas a história nos mostra uma coisa interessante. As maiores conquistas da seleção brasileira raramente começaram com unanimidade. Elas começaram com dúvidas, com críticas, com desconfiança e às vezes até com pessimismo. Houve um tempo em que Pelé era apenas um garoto. A diferença é que hoje nós conhecemos o final dessas histórias. Da geração atual, ainda não. Por isso, pelo que eu entendi, talvez o Hexa não venha da seleção perfeita. Talvez venha justamente daquela que passou anos ouvindo que não era boa o suficiente. Os maiores heróis do nosso futebol raramente começaram sendo heróis. Bom, pelo menos pelo que eu entendi.